E aí pessoal do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o professor Evandro, né? A gente vai hoje fazer 20 exercícios do assunto semelhança química, né? Que a gente trabalhou isótopos, isóbaros, eletrônicos e isótonos. E também um pouco de íons, né? Que o isoeletrônico ele acaba, né, indo para a questão de íon. Então, são assuntos assim que se correlacionam, tá? Lembrando, gente, esses exercícios estão todos resolvidos em comentário no nosso material que eu distribuí para vocês quando a gente alcançou 5.000 inscritos. Então, procure no canal que você vai achar esse material gratuito, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aí de Minas Gerais diz lá, os átomos do elemento químico índio, né, que tem símbolo IN, com número atômico igual a 49, número de massa igual a 115, possuem o quê? Então, de A ele vai perguntar quantos nêutrons possui esse elemento aí. Então, gente, muito fácil, né? A gente lembra que nêutron, ele é a massa menos o número atômico. Como a massa é 115 e o número atômico é 49, fazendo 115 menos 49, você vai ter um total de 66 nêutrons. Então, a resposta é o quê? É E de Enem. Então, a questão é chiclete, mágica e joga fora. Segunda questão aqui, gente, da Universidade do Piauí, é uma questão que eu adaptei, porque a questão original ela dava mais para ter mais de uma resposta, então que eu acabei não gostando muito, e eu acabei modificando um pouco nessa alternativa, tá bom? Então, se procurar na internet, você não vai encontrar com essas mesmas alternativas que tem de A a E, tá? Só para deixar claro aí. Vamos lá, a questão fala lá, a representação do ferro, né? A gente tem o ferro ali com 26 de número atômico e 56 de massa, indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Então, ele quer saber a composição desse elemento aí. Vamos lá. 26 prótons, beleza, 26 prótons tá bem aqui, né? Sabe que o número de baixo aqui, ele sempre representa o número de prótons, tá? Que é o número atômico, e o de cima é a massa, tá? Nunca esqueçam isso. Então, 26 prótons, beleza. 20 elétrons, não, gente. Como é elemento, não é íon, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, você também tem 26 elétrons, não 20 elétrons, como tá na alternativa aí. Então, tá errado. B, 24 elétrons já começa aqui eliminando por aqui, porque tem também 26 elétrons, porque tem 26 prótons. A letra C, 26 prótons, beleza, tá bem aqui. 26 elétrons, beleza, tá bem aqui. E 56 nêutrons não, gente. 56 é o que? É o número de massa, é o que está em cima. Então não é 56 nêutrons, é 56 de massa. Então tá errado a C também. 26 prótons e 56 elétrons, não, gente. São 26 prótons e 26 elétrons. O 56 ele é o número de massa da questão, tá bom? Então tá errado. Então, por exclusão, de novo, aqui vai dar I de Enem, tá? 26 prótons e 30 nêutrons. Bora confirmar que tem 30 nêutrons. Basta lembrar que nêutrons é o quê? É a massa menos o número atômico. Então, 56 de massa menos 26 de número atômico dá o quê? 30 nêutrons. Então, resposta, a letra I de Enem mesmo, tá, cara? Então, vamos para a próxima questão aí. Questão da FUNESP. Falar. Com a frase grupo concebe átomo mágico de silício, a edição de 18/6/2005 na Folha de São Paulo chama a atenção para a notícia da produção de átomos estáveis de silício com 2 vezes mais nêutrons do que prótons, por cientistas da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos. Na natureza, os átomos estáveis deste elemento químico são, a gente tem ali o silício com, todo o silício, né, com número atômico 14, que diferencia ali um com massa 28, outro com massa 29 e outro com massa 30, né? Quantos nêutrons há em cada átomo mágico de silício produzido pelos cientistas da Flórida? Então, gente, ele trouxe aí na questão uma reportagem, né, de um grupo que criou um silício mágico que possui a quantidade de prótons, de nêutrons, desculpa, 2 vezes maior que a de prótons. Então, beleza, vamos pegar aqui o silício mais estável que a gente tem, que é o primeiro aqui, né, que está na ordem aqui. Então, olha só, esse silício, gente, quantos prótons ele tem? Ele tem o quê? 14. Ele tem 14 prótons. A gente sabe que o quê? Na representação do elemento, o número que está aí embaixo ele é o número atômico, que é o número de prótons. Então, basta se ele tem 14 prótons, você vai o quê? Multiplicar por 2, porque ele possui 2 vezes mais nêutrons do que prótons. Então, multiplicando por 2, você vai ter a quantidade de quê? 28 de nêutrons, tá? Então, esse átomo aí criaram, esse silício mágico, os cientistas criaram, tem 28 quê? De nêutrons, tá? Então a pergunta é quantos nêutrons há no átomo mágico? A resposta tem que ser o quê? C de coração. Então uma questão aí bem fácil, tá, gente? Chiclete mesmo. Próxima questão é a Universidade Federal de Santa Maria. Analisa as seguintes afirmações. Vamos lá. Isótomos são átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número atômico e diferente número de massa. Corretíssimo, tá, gente? Essa é a definição que eu dei para vocês de isótopo. A característica essencial entre eles é que possuem o mesmo número atômico, tá? Tem a mesma quantidade de prótons.
A segunda, o número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo do átomo. Beleza, tá, gente? O número atômico, que a gente representa por Z na química, ele é o número de prótons que a gente tem no núcleo do átomo. A terceira, o número de massa corresponde à soma de prótons e de elétrons de um elemento. Aqui está errado, tá, gente? O número de massa, ele é a soma, o Azinho, ele é a soma de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons, tá? Não é de elétrons, como está bem aqui, está dizendo de elétrons, está errado bem aqui. Então, está certo apenas a 1 e a 2. Então, a letra A fala apenas 1, está errado, a B 2, a B 3, a D fala 1 e 2, beleza. Então, a resposta é D de doido. Demorou, mas apareceu o D de doido aí. Então, questão em chiclete, tá? A letra E fala 2 e 3 correta, 3 está errado. Então, resposta D de doido mesmo. Quinta questão aí, Cefet, Minas Gerais. O hidrogênio, o deutério e o trídio são representados respectivamente por... Então, ali você tem 3 hidrogênios, né? Que todos com um número atômico 1. O que diferencia eles é a massa, né? Um tem massa 1, o outro tem massa 2 e o outro tem massa 3. Analisando o número atômico e a massa desses elementos, é incorreto afirmar. Então, gente, em relação, ele vai dar algumas afirmações em relação ao quê? Ao número atômico, que é esse número que está aqui embaixo, todos eles possuem um de número atômico, e o número de massa, tá, gente? E a massa, tá? A massa atômica, que é o que está aqui em cima, 3, 2 e 1. Ele vai dar uma afirmação incorreta, você tem que procurar incorreta. Então, de A a E tem 4 alternativas corretas e uma incorreta. A gente tem que achar essa incorreta aí. Letra A, eles são isótopos? Sim, gente, está correto isso aqui. Isso aqui está certo. Por que eles são isótopos? Porque eles possuem o mesmo número atômico, 1, 1, 1. Mas a gente quer errar, então não pode ser essa. Eles possuem o mesmo número de elétrons, também o que? Está certo, porque se todos eles são elementos, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, cada um tem um elétron. Então, está certo também. O deutério, ou seja, o segundo, né? O deutério, o segundo aqui, esse aqui, ele possui um próton a mais que o hidrogênio, que é o primeiro. Não, gente, está errado. É essa a alternativa que a gente está procurando. Porque todos eles são isótopos, todos eles possuem a mesma quantidade de prótons. Então, não tem como o deutério ter um próton a mais. O que ele tem a mais é o que? É um nêutron do que o hidrogênio comum. Então, a resposta ia ser de coração. A D e a E vai estar correta também. Falar lá, o deutério e o trídio são mais pesados que o hidrogênio são. Você pode ver bem aqui, ó. O hidrogênio tem massa 1, o deutério tem massa 2 e o trídio tem massa 13. Isso está correto, mas a alternativa ele quer a errada, né? O trídio possui o dobro de nêutrons em relação ao deutério. Também está o quê? Está correto. Sexta questão aqui de Goiás, fala lá. Considere os átomos. Ali você tem o iodo, né, com massa 53 e o outro iodo com massa 53, né? Só diferencia entre eles aí a massa, né? Um tem massa 127 e o outro tem massa 131. É correto afirmar, letra A, possui o mesmo número de massa. Isso aqui está o quê? Está errado, tá, gente? A massa de um é 127 e a massa de outro é 131. Então, não possui o mesmo número de massa. Possui o mesmo número de nêutrons, gente. Isso aqui também o que está errado. Se você quiser, você pode fazer o cálculo. Você vai pegar 127 menos 53. Isso vai dar o quê? 7 menos 3 dá o quê? Dá 4. E 12 menos 5 dá 7. Então, o primeiro iodo aqui, ele possui o quê? 57 nêutrons. E o próximo? Você vai pegar 131 menos 53. Isso vai dar o quê? Vai dar o total de 11 menos 3, né? Empresta 1, fica 11. Sobra o quê? Sobra 8, né? Aí aqui fica valendo de 12. 12 menos 5 dá o quê? Dá 7, né? Então, você tem aí 78. Um tem 74 nêutrons e o outro tem 78. Então, não tem como ser essa aí a alternativa, tá bom? Então, a C, são isótopos, isso aqui está correto, tá? Isótopos são que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Aqui é 53, aqui é 53. Então, essa é a alternativa correta. A D fala, possui diferente número de prótons? Não, a gente acabou de ver que eles são isótopos. Possui 50 elétrons? Não. Todos eles possuem 53 elétrons. Então, resposta C de coração. Então, gente, seguindo aqui, próxima questão, Universidade Federal de Pernambuco. Fala lá, isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Gente, o que caracteriza o elemento químico? São o quê? Os números de prótons, né? A gente já está careca de saber. Então, a resposta, gente, é bem de bola, não tem muito mistério. Letra A fala número de massa, não tem nada a ver. Nêutrons. Energia de ionização, a gente vai estudar lá na parte de tabela periódica, tá? Diferença no número de prótons e de nêutrons, tá? Não tem nada a ver. Então, gente, caracteriza o elemento químico
é o número de prótons que a gente chama de número atômico. Tá? Então, resposta B de bola. A oitava questão aí, o FMA fala lá, em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa, respectivamente. Então, o que ele quer? Então, a gente tem um átomo aí, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de X. Ele possui o quê? 22 elétrons. Gente, como ele está falando o átomo, ele não está falando o íon, não deu nenhuma demonstração que tem carga. Então, se ele tem 22 elétrons, ele também tem o quê? 22 prótons. Então, o número atômico dele é o quê? É 22. Ele fala que ele possui o quê? 26 nêutrons. Então, o nêutron dele é o quê? É 26. E ele quer saber o número de massa, gente. A gente sabe o quê? Que a massa, ela é a soma, né, galera? O número atômico mais o número de nêutrons, né? Então, beleza. Se a gente descobriu que ele tem 22 prótons, porque ele tem 22 elétrons, então 22 mais o quê? 26 dá o total o quê, gente? 22 mais 26 é igual a 48. Então, gente, a massa dele é o quê? É 48. Então, gente, o número atômico, 22, e o número de massa, 48. Então, a resposta tem que ser 22 e 48. A letra A está errada, 22 e 26. A letra B está errada, 26 e 48. A letra C está errada, 26 e 22. E a letra D está errada, 48 e 22. E a resposta é de Enem, tá? 22 e 48. 22 de número atômico, número de prótons, e 48 de massa. Tem questão em chiclete também. Próxima questão, Universidade Federal do Pará, né, UFPA. Os isótopos de hidrogênio recebem os nomes de pródio, deutério e trídio. Olha, gente, bem parecido com aquela questão que a gente viu aí anteriormente. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente igual. Então vamos lá, gente. Ele quer saber o número de nêutrons que a gente tem no pródio, no deutério e no trídio. Bem fácil, né? A gente sabe que o nêutron, ele é o quê? Ele é a massa menos o número atômico, tá? Então é o que a gente chama lá. É o de cima menos o de baixo, né? A gente tem aqui a massa, sempre fica em cima, e o número atômico sempre fica embaixo. Então vamos lá. Para o pródio, olha só, ele tem massa 1 e hidrogênio 1. Então quantos nêutrons ele tem, gente? Ele não tem nada de nêutron. Por quê? Porque 1 menos 1 é igual a 0, tá bom? Igual a 0. Então resposta é o quê? Já é A de amor, tá? Porque o único que tem 0 é esse. O resto aqui, ó, nenhum tem 0. A questão aqui se entregou muito fácil. Mas bora confirmar que o deutério ele possui um nêutron e o trídio possui 2 nêutrons, tá bom? Então, pro deutério ia ficar o quê? Ia ficar o de cima menos de baixo. 2 de massa menos 1 ia ser igual ao quê? Igual a 1. E pro trídio, gente, olha, ele tem 3 de massa e 1 de número atômico. Então, ia ficar 3 menos 1. Então, a quantidade de nêutron dele ia ser o quê? Ia ser 2. Então, realmente, a alternativa tem que ser 0, 1 e 2. Então, a resposta mesmo aí é A de amor. Tranquilo? Próxima questão aqui, Universidade Federal de Goiás. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por... Então, tem ali o bário com carga 2 positivo, massa 138 e número atômico 56. É respectivamente, então vamos lá. Ele quer saber o que, gente? O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, respectivamente. Então, qual é a estrutura que a gente tem lá? A gente tem o bário com carga 2 positivo, com 56 de próton e 138 de massa. Então, tá bem fácil aqui. Vamos lá, gente. O primeiro é o número de prótons. Quantos prótons ele tem? Bem aqui, ó, 56, que é o número que está abaixo na representação do elemento químico. Então, a primeira resposta tem que ser 56. A letra A permanece, B, C permanece. Já elimina a D e a E. Então, gente, ele tem 56 mesmo de próton, tá bom? E neutro, gente. Neutro, basta fazer aquele cálculo lá. Você pega o quê? A massa, que é 138, menos 56, que é o número atômico, dá o quê? 82. Então, o número de neutro é o quê? 82. E olha só como a questão foi esperta. Todos têm 82 na resposta. Então... aí o que vai diferenciar é o número de elétrons, tá? O número de elétrons é fácil, gente, ele está com carga 2 positivo. Se ele tem 56 prótons, 56 elétrons quando ele é um elemento, quando ele vira um cátion, aqui está dizendo que ele perdeu 2 elétrons pela carga positiva, então 56 menos 2 dá o quê? 54, então ele tem 54 elétrons. Então a resposta aí é B de bola, tá? O único que tem 54.
A letra A mostra ali 56 e a C mostra ali 58, tá? Bem fácil a questão aí. 11ª questão, PUC Minas Gerais, considere os seguintes dados. Então, tu tem ali dois átomos, né, que tem ali o número prótons, número de prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos 1 e 2 são o quê? São isótopos, gente. Para ser isótopo, eles têm que possuir o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, vamos lá. O átomo 1 tem 40 prótons e o átomo 2 tem 42. Então, eles não são isótopos. São do mesmo elemento químico? Não, gente. Se eles não são isótopos, eles não são do mesmo elemento químico, porque precisa ter a mesma quantidade de prótons para ser classificado com o mesmo elemento químico, tá? Os átomos lá. Então, não pode ser. A letra C, gente, eles são isóbaros, ou seja, eles possuem o mesmo número de massa, e a gente tem que ver, né? Basta, para saber o número de massa, basta tu somar, né? O prótons mais nêutrons. Então, 40 mais 40 dá o quê? 40, dá 80, desculpa, de massa. 42 mais 38 dá o quê? Dá 80 de massa. Então, o átomo 1 e o átomo 2 possuem a mesma quantidade de massa. Então, eles são o quê? Isóbaros. Então, tá certa a letra C. A letra D fala isótono, ou seja, possui a mesma quantidade de nêutrons. Não, um aqui é 40 e o outro é 38. Então, não está errado. Eles têm o mesmo número atômico. De novo, gente, para ter o mesmo número atômico, eles precisam ser isótopos. Então, a resposta mesmo da 11 aí é C de coração. 12ª questão agora, Mackenzie, São Paulo. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo. A gente tem ali o cloro com o número atômico 17 e 35 de massa. É o quê? Então, vamos lá, gente. Chiclete também. Ele quer o número de prótons, número de elétrons, tá? Coloquem a ordem que é importante. E de nêutrons, tá? De nêutrons dessa estrutura aí do cloro. Então, vamos lá, gente. O número de prótons é o que está aqui embaixo, né? É 17. Então, a primeira resposta aí é 17. O número de elétrons é o que está aqui embaixo. Por quê? Porque é um elemento. Já que é um elemento, a quantidade de prótons também é a quantidade de elétrons. Então, também 17. Não tem muito mistério, não. Número de nêutrons, gente. Aí você faz aquele cálculozinho. Pega o de cima menos de baixo. Então, 35 menos 17. Ou seja, a massa menos o número atômico, tá? Vai ser o quê? 35 menos 17 dá o quê? Fica esse aqui empresta 1, fica 15. 15 menos 7 dá 8. Aquele ali fica valendo de 2. 2 menos 1 dá 1. Então, fica 18 nêutrons. Então, tem que ser 17, 17 e 18, tá? Então, a letra A fala 17, 17, 18. Então, a resposta é A de amor. O resto aí tá totalmente errado. Tá uma questão bem fácil também. Próxima questão aqui, gente, da UFC, né? Universidade Federal do Ceará. Para o ânion, ali tu tem o enxofre, né? Que tem carga 2 positivo, tem 32 de massa e 16 de prótons. Podemos afirmar que o número de prótons e de elétrons, respectivamente... Então, chiclete, gente, questão fácil. O número de prótons é o quê? É o que está aqui. Tem 16, então... Aí ele tem 16 prótons. Então, aqui tem 16, continua. Aqui 18, está fora. Aqui 16, continua. 16, continua. Já elimina a B. Quanto ele tem de elétrons? Gente, o elemento, quando ele é neutro, a quantidade de prótons é igual a quantidade de elétrons. Então, o enxofre normal, ele possui 16 prótons e 6 elétrons. Mas ele está com carga 2 negativo. Então, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, 16 mais 2 dá o total de 18 elétrons. Então, a segunda resposta tem que ser 18. A letra A está correta, ó, 16 e 18. Resposta A de amor. Aqui fala 16, aqui fala 14. Tá totalmente errada a C e a D. Próxima questão aqui do Rio Grande do Sul. Os elétrons de muitos íons metálicos são responsáveis pela cor de alguns compostos inorgânicos, conhecido popularmente como pedras preciosas. O vermelho do rubi deve-se à substituição de um átomo de alumínio por íon crômio trivalente. A gente tem ali o crômio com carga 3 positiva e número atômico 24. Já no caso da esmeralda, constituída principalmente de silicato e berílio, a cor verde que lhe é característica deve-se à substituição de alguns átomos de berílio por cromo trivalente. O cromo trivalente apresenta o quê? 26 elétrons e 24 prótons. Vamos ver, gente, vamos analisar. Então, a gente tem ali o crômio, tá? O crômio, ele possui o quê? Carga 3 positivo, significa que ele perdeu 3 elétrons. Ele possui o número atômico 24, tá bom? Então, a letra A fala, o crômio trivalente possui 26 elétrons e 24 prótons. 24 prótons tá ok, tá certo, tá? Porque tá bem aqui. Ele possui 23 elétrons, gente. Isso aqui também tá ok, está correto. Então, a resposta é a letra A. Por quê? Já que ele possui 24 prótons,
e aqui ele está com carga 3 positivo, quando um elemento é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então ele possui no crômio normal 24 elétrons também. Como ele perdeu 3, ele ficou com 21. Então a resposta está certa, 21 elétrons e 24 prótons. A B fala 24 elétrons, está errado, é 21. Número atômico igual a 21, não. O número atômico dele é 24, que está aqui embaixo. A D fala número de nêutrons igual a 31. Não dá para saber o número de nêutrons, porque a gente não tem informação da massa, tá? Então não tem como saber aqui. 21 elétrons, beleza, e 31 nêutrons, não tem como a gente saber também, tá? Porque não foi dado a massa. Então, gente, a letra A ela fala 21 elétrons e 24 prótons, beleza, é o que está mais correto. 15ª questão, Universidade Federal de Santa Maria, fala lá, analisa a tabela. Então tem ali 4 espécies, né, X, Y e Z, e lá cada uma possui seu número de nêutrons, prótons e elétrons. Indica a alternativa que apresenta somente espécie neutra. Olha, gente, para ser neutra, qual é a condição? A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tá? O neutro ele segue essa regra aqui. Então vamos ver quem é neutro aí. Então olha, aqui está o número de nêutrons. Esquece o número de nêutrons, não importa para a gente. O que importa é isso aqui. Número de prótons e número de elétrons. Tem que ser igual para ser neutro. Olha aqui, 17, 17, beleza. Então o X ele é neutro. Aqui 17, 18, o Y não é neutro. Aqui 79, 78, o Z não é neutro. E aqui 18, 18, o W é neutro. Então a resposta é o que? X e W. A gente tem o que? Isso na alternativa E. X e W são neutros, possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? Tem que ser igual. Então a resposta aí de Enem aí de novo. Próxima questão aqui, Unicinos, Rio Grande do Sul. O cálcio com carga 2 positiva, número atômico 20, é constituído de... Então vamos lá, a gente tem prótons e nêutrons e elétrons na resposta. Então vamos lá. A gente tem ali o cálcio. O cálcio ele possui carga 2 positiva, significa que ele perdeu 2 elétrons, tá, gente? Ele possui o número atômico 20. Esse número atômico dele significa que ele tem 20 prótons no estado fundamental. Então vamos lá, a letra A fala, possui 20 prótons, beleza, possui, tá bem aqui. E 18 elétrons, beleza, gente, tá certo isso aqui. Por que essa tá certa? Porque como ele possui 20 prótons e 20 elétrons no estado fundamental, ele está com carga 2 positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então 20 menos 2 dá o quê? Dá 18. Então a resposta aí é A de amor. A B fala 18 prótons, está errado, ele possui 20 prótons. A C fala 20 prótons, tá correto, 18 nêutrons, não tem como a gente saber o número de nêutrons porque não foi dada informação sobre a massa, tá? 18 prótons, que tá errado, que é 20. 20 nêutrons e 20 elétrons, não, a gente possui 18 elétrons. Então, tá, a única correta é a letra A de amor. Próxima questão aí do Rio de Janeiro. Considere um átomo cujo número atômico é igual a 19, que forma cátion monovalente ao participar de reações químicas e que apresenta 20 nêutrons. O número de elétrons, prótons e de massa do cátion são respectivamente. Então vamos lá. As informações que ele quer é o que, gente? Quer o número de elétrons. Opa, o primeiro elétron, vou colocar aqui embaixo. Primeiro elétron, depois prótons e depois número de massa. Tá? Então essa é a ordem: elétrons, prótons e massa. Então vamos lá, gente, o número de prótons. E se ele possui um número atômico igual a 19, então ele tem o quê? 19 prótons. Tá? Então 19 prótons. Tem 19 prótons, tem que ser a resposta. Gente, ele está com carga o quê? Monovalente. Então se ele tinha 19 prótons e 19 elétrons no estado normal, ele perdeu 1 elétron, porque ele está mono. Mono é 1. Então ele perdeu 1 elétron. Então 19 menos 1 dá 18 elétrons. Tá bom? E a massa dele, gente, basta você somar 19, que é o número atômico, mais 20 nêutrons. 19 mais 20 dá o quê? 39. Então, a resposta tem que ser 18, 19 e 39. 18 elétrons, 19 prótons e 37 não. 19 elétrons, não, tem que ser 18. 19 elétrons, beleza. 18 prótons, errado. 19 elétrons, beleza. 19 prótons, não, totalmente errado. Aqui tem que ser 18, na verdade. 18 elétrons, tá errado a D. Então aí a resposta: 18 elétrons, 19 prótons e 39 de massa. Então resposta E de Enem. Questão 18 aqui de Minas Gerais. O acelerador de partículas é um sistema utilizado para estudo da estrutura da matéria e física nuclear. Em um experimento realizado no acelerador, foram projetadas partículas colidindo com uma placa
gerar um tipo de espécie que apresenta 30 prótons, 28 nêutrons e 29 elétrons. Então, gente, a gente tem aí uma espécie E, que eu não sei quem é essa espécie. Ela possui o que? 30 prótons, o número atômico dela é 30. Ela possui 28 nêutrons, né? 28 nêutrons. E ela possui 29 elétrons. Então, olha só, tu tem 29 elétrons e 30 prótons. Então, a carga é o que? É positiva, é monovalente. E qual é o número de massa dela, gente? Se ela possui 30 prótons e 28 nêutrons, 30 mais 28 dá 58 de massa, tá? Todas as informações são importantes para resolver a questão. 58 de massa, 30 número atômico, carga monovalente, 28 nêutrons. Pode-se afirmar que essa espécie é monovalente, possui uma carga positiva, beleza. E número de massa igual a 59, não, a massa é 58, tá errado aqui. Ânion bivalente, não é bivalente, tá errado aqui, porque é monovalente, isso é uma carga positiva. Ânion monovalente, beleza, tá errado também, tá, gente, porque é ânion. Ânion significa carga negativa, tá? Tem que ser cátion. De cátion monovalente, beleza, com número de massa igual a 58. Olha, cátion monovalente e massa 58. Resposta D de doido, beleza. Cátion monovalente aí com número de massa igual a 57, não, a massa é 58. Então a resposta mesmo é D de doido. É uma questão de UFMT. Considera as espécies químicas monoatômicas indicadas abaixo. Então tem ali 5 espécies químicas, tá? Ali está especificando o número de prótons, de nêutrons, de elétrons dela. Em relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela, pode-se afirmar que 5 é um cátion. Para ser um cátion, ele tem que ser positivo, tá? Ele tem que ter mais o que? Prótons do que elétrons. Então vamos lá. Prótons 12, elétrons 12. Ah, não, é o 5, né, gente? Desculpa. Prótons, quantos prótons ele tem? 17. E tem o que? 18 elétrons. Não, gente, ele não é um cátion, ele é um ânion. Ele possui mais elétrons do que prótons. Tá errado aqui. A segunda, 3 é um ânion. Vamos lá, 3 é um ânion. Para ser ânion, ele tem que ter mais o que? Elétrons do que prótons. Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Não, gente, ele não é ânion nem é cátion, ele é nêutron, tá? Então, tá errado aqui. A 3 fala 2 é eletricamente neutro. Para ser eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, vamos lá, 12 prótons e 10 elétrons. Não, gente, ele não é neutro, ele é um cátion, tá? Cátion bivalente aí, então tá errado aí. A D, 3 e 4 são de um mesmo elemento químico. Para ser do mesmo elemento químico, eles têm que ter a mesma quantidade de prótons. Então, o 3 tem 20 prótons e o 4 tem 20 prótons, tá? 20 e 20, então, está correta. A resposta, de novo, é D de doido. A letra E, por que está errada aí? Fala que 1 e 2 não são isótopos. 1 e 2 não são isótopos. O 1 tem 12 prótons e o 2 tem 12 prótons. Eles são o que? Isótopos, porque eles possuem a mesma quantidade de prótons. Então, está errado. Ele está dizendo que não é. Se ele afirmasse que é isótopo, estaria correto. Então, a resposta, D de doido. Gente, graças a Deus aqui, a última questão, PUC do Rio de Janeiro. Um íon X- tem 18 elétrons e 20 nêutrons. Portanto, o elemento X tem o quê? Número atômico igual a 17. Vamos ver aqui, gente. Esse elemento X, gente, ele está com carga -1. A questão afirmou que ele possui 18 elétrons. Se ele tem 18 elétrons e ele está com carga -1, significa que ele ganhou um elétron. Tá bom? Ele ganhou um elétron. Então, esse ganhou um elétron significa que ele tem, no estado normal dele, ele ia ter 17 elétrons, tá? E se ele tem 17 elétrons, automaticamente ele vai ter 17 prótons. Então, o número atômico dele é 17, tá? O número de nêutrons dele é 20. 17 mais 20 vai dar o quê? Vai dar o número de massa. 17 mais 20 dá o quê? 37. Então, a massa dele é 37, tá bom? 37. Aí você pode fazer o cálculo se quiser. Então, vamos lá. O número atômico 17, beleza. Resposta A de amor, tá? Então, a resposta é A de amor. Ele possui o número atômico 17. Ele possui 18 prótons? Não, gente. Ele possui 17 prótons. A C fala 19 elétrons? Não, gente. Ele possui 18 elétrons. A questão já está dizendo aí. 19 nêutrons? Não. A questão acabou de falar que ele possui 20 nêutrons. Número de massa igual a 38? Não, ele possui 37 de massa, tá? Então, tá tudo errado. E a resposta realmente é A de amor. Então, gente, vejo vocês na próxima aula. A gente vai fazer na próxima aula alguns exercícios do assunto da dualidade onda-partícula de Louis de Broglie, tá? Então, forte abraço a todos e até mais.